A gente deu uma olhada no projeto, vimos alguns detalhes e agora a gente vai falar das oportunidades, dos aspectos positivos do que nós vimos e dos riscos que estão associados àquele desenho, àquele projeto anteprojeto que foi apresentado e também as oportunidades. É um trabalho, é claro que tem um trabalho ali um pouco investigativo aí, um pouco de dedução, porque trata-se de imagens, não de projetos finais, tá? Mas a gente vai comentando e o que a gente vai fazer aqui na live de hoje? Nós vamos mostrar algumas imagens, nós vamos falar do custo e nós vamos colocar a nossa experiência para fazer essa análise. Então nós vamos usar a experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. Óbvio, haverá um pouco de dedução, mas lembrem-se, no estágio que o projeto está, essas deduções são feitas por todos os lados. Os escritórios que estão envolvidos no projeto também estão deduzindo algumas coisas, e essas deduções são parte do desenvolvimento do projeto, tá? A partir de agora, a gente vai fazer uma análise um pouco mais fria, um pouco mais estratégica, a gente vai colocar os cuidados e os riscos, a gente vai tentar identificar o que de fato é parte de um projeto mais elaborado e maior, e o que é simplesmente ainda uma ilustração. Tá? É importante deixarmos claro que nós vamos evitar alguns comentários que são tipicamente relacionados com opiniões. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente não vai comentar aqui a questão do gosto. Eu acho bonito ou eu acho feio. Eu posso eventualmente falar, mas achar bonito ou feio tem muito pouco impacto nesse processo. Tá? Para mim, eu particularmente acho que o estádio nem precisa ser bonito, precisa ser bom. São conceitos absolutamente diferentes. Ser bonito é pessoal. Algumas pessoas vão achar, outras não. Então eu vou colocar de lado essa questão. Posso eventualmente comentar, mas não será a prioridade das análises aqui, tá bom? Você que está chegando agora em todas as redes sociais que estão nos acompanhando, lembrem-se, a sua ajuda é fundamental no YouTube. Então, se você está assistindo essa live em outra rede, em algum momento, venha aqui para o YouTube. Se você estiver lá no X, no Twitter, tem lá o link. Se você estiver no Instagram, também tem lá o link. É importante para a gente, ajuda demais o nosso trabalho no YouTube. Nas outras redes, é legal tê-los conosco, mas a ajuda é muito pequena. Vamos colocar aqui na tela o primeiro ponto, o ponto mais relevante, né? Que é sabermos, tá? A questão do custo, tá? Foi amplamente divulgado, e é importante que nós falemos sobre isso, tá? Esse custo, 1,7 bilhões, aí incluindo mais a descontaminação do terreno e o preço do terreno especificamente, a gente vai chegar aí a 2 bilhões de reais. Tá? Bom, estão incluídos aí alguns pontos importantes, alguns fatores importantes, e algumas coisas não estão no custo do projeto ainda. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, você tem aqui um item chamado urbanização e paisagismo de áreas externas. A gente não sabe se estão se referindo às exigências feitas pela prefeitura. Se estiverem incluídos aqui os custos da prefeitura, as coisas que estão no edital de licitação, esse número é um número baixo, inclusive. Nós imaginávamos que esse número seria maior. Mas o que não está incluso aí, o que não está dentro desse projeto, são as possíveis alterações no sistema viário na região do entorno do estádio. Isso, de fato, não está marcado. Então, a questão, aqui a gente já falou sobre isso, a gente já destacou os pontos mais importantes, os pontos mais que precisamos prestar atenção. A gente já falou aqui, por exemplo, que o custo da cobertura é um custo muito baixo, particularmente para a cobertura. O que a gente está fazendo aqui agora? Deixa eu explicar melhor, né? Antes que a gente perca o fio da meada. Eu estou pegando os valores que foram apresentados pelo Flamengo, a categorização de valores item a item, e a gente vai começar a olhar para o projeto que foi apresentado e ver se faz sentido o custo que eles estão falando e o projeto. E para a gente fazer isso, a gente separou por porcentagem. Essa coluna aqui, opa, voltando ali, essa coluna aqui é a coluna que fala da porcentagem, ou seja, a média de projetos, por exemplo, estudos, obras iniciais de descontaminação entre 5% e 8%, o Flamengo está gastando 8%. E aqui a cobertura entre 12% e 8%, o Flamengo está gastando 8%.
Alguns pontos são pontos que causam estranheza, alguns dos quais muita estranheza e alguns pontos que precisam de verificação, eh, mais verificação, que, por exemplo, as fundações que variam entre 10 e 15%, o Flamengo está gastando apenas 4%, estrutura de concreto entre 18 e 25%, o Flamengo está gastando apenas 14%. Esses são 2 itens, claro que podem, dependendo do projeto, mas olhando para o projeto, fica difícil a gente entender dessa maneira. O primeiro ponto, o primeiro risco, a primeira coisa que precisamos prestar muita atenção é olharmos para o projeto que está ali disponível, que o Flamengo disponibilizou, olharmos para os custos e ver se faz sentido, se essas coisas fazem sentido. Então, por exemplo, quando a gente olha, a questão da cobertura do estádio, quando a gente observa as questões relacionadas com a cobertura do estádio, pelas imagens que foram apresentadas, lembrando, pelas imagens que foram apresentadas, a gente vai detalhar um pouco mais, mas você vê que a gente não está falando de uma cobertura simples, discreta e pequena. Estamos falando de uma cobertura relevante e significativa. E aí começam algumas dúvidas. O Flamengo fala que a cobertura será algo em torno de 131 milhões de reais. Olha só, 131 milhões de reais. Apenas para trocar a lona do Maracanã sem a estrutura de aço e etc., só a recolocação da lona do Maracanã, que acontecerá nos próximos anos, o valor mínimo que se fala é de 100 milhões de reais. As informações que eu tenho é que vai custar mais, vai custar algo em torno de 200 milhões de reais. Tá? Então tem esse detalhe. Esses detalhes precisam ser analisados e avaliados, que por enquanto precisamos investigar um pouco mais. Requer uma investigação um pouco mais profunda. E é um risco, tá? Não estou dizendo que está errado não, tá, galera? Estou dizendo que é um risco. Então tem essa questão, a cobertura é uma área eu vou colocar lá, vamos voltar na nossa apresentação, é uma área que para mim causa um pouco de preocupação, tá? Causa um pouco de preocupação. E como é um anteprojeto, em sendo um anteprojeto, é possível, inclusive, que esses valores mudem, e já foi inclusive informado que isso pode e até provável que isso aconteça. Então, a gente colocando aqui lado a lado, eu sei que talvez vocês não consigam ler, particularmente vocês que estejam assistindo no celular, mas a gente está fazendo um comparativo e a gente está levantando os pontos que são perigosos, pontos que precisam de um pouco mais de atenção, tá? Bom, há outros riscos aqui olhando para esse projeto, tá? A questão da fundação, a gente não tem certeza ainda, pode ser que o Flamengo tenha feito uma análise do subsolo e tenha encontrado um solo excepcional para a fundação, tá? Outro ponto que causa preocupação, como eu disse, é a cobertura e a questão da estrutura de concreto. Está abaixo da média internacional. Primeira questão, resumindo aqui tudo que a gente disse até agora, a primeira questão importante e fundamental é sabermos se esse custo que foi apresentado, 1,7 bilhões de reais, porque 180 milhões de reais que aumentariam essa conta, chegando a 2 bilhões, referem-se à compra do terreno. Tá? Então, esse valor, 1,7 bilhões de reais, inclui todas as exigências da prefeitura na parte de fora do terreno, né, urbanização das vias de acesso, melhoria das estações de metrô da região, ciclovias e etc., melhoria das calçadas. Essa é uma obra cara. Inclui um projeto que aparentemente nos parece ser caro, tá? Não parece ser um projeto simples. Tem o custo de construção da cobertura que está muito baixo, considerando o que aparentemente está desenhado. Então, há alguns alertas que precisam ser considerados nesse processo, no desenvolvimento desse processo, tá? Então, não estou dizendo que não vai custar, eu estou dizendo que são áreas de alerta. Se eu estivesse envolvido com esse projeto, seriam os pontos que eu olharia com bastante calma e bastante cuidado, para tentar entender e tentar diminuir, minimizar esses riscos.